Bom dia, garotos e garotas do terceiro ano. Bom dia, papai. Bom dia, mamãe. Bom dia, vovó. Bom dia, titio, titia. Quem quer que estejam aí acompanhando as nossas crianças nas suas atividades. Espero que estejam todos bem e com muita saúde. Bem, hoje nós iremos de geografia, começando aí pelas correções. Então já peguem aí o material de vocês na página 137 para darmos início. Ok? Então vamos lá. E aí, na oitava questão, falava assim: compare as duas imagens. Então, nós temos aí uma imagem urbana, referente às cidades, e uma imagem rural, referente ao campo, não é assim? Pronto, vocês só iriam observar e escrever as características de cada um desses lugares, tá? Seria uma resposta pessoal, tá bom? Na nona questão tem assim: percorra o caminho que passa pelo nome do que encontramos no campo. Então, existe aí um labirinto com várias palavrinhas, onde tem aí prédios, fazendas, carros, sítios, chácaras e florestas. Apenas alguns desses elementos aí são típicos do campo, não é assim? Pronto, então você iria entrar aí nesse labirinto e você iria diretamente passar lá pela fazenda, né, que é um elemento rural, desceria lá e seguiria para os sítios, chácaras e, por fim, florestas. Quem fez assim está correto, tá bom? Na página 138 tem assim: complete os balões criando um diálogo entre um morador rural e outro urbano. Eu acredito que saiu aí diálogos maravilhosos, mas é uma resposta pessoal também. Então vamos seguir em frente. Na questão 11 tem assim: decifre a mensagem e descubra o nome de uma fruta que um agricultor colhe em sua fazenda. Então nós temos aí um melão, não é? O nome melão menos o ão, restaria apenas o me. Aí você colocaria lá, não é? Na figura do anjo, palavrinha anjo, você iria retirar a sílaba jó, deixando apenas an, não é assim? E na bacia, não é? Você iria tirar o ba, a sílaba ba, deixando apenas cia, formando aí o nome melancia. Muito bem. Na 12 tem assim: observe o quadro e pinte-o de acordo com a legenda. Então, para o que estiver relacionado à área rural, você iria pintar de lilás, na cor lilás. Para a área urbana, de verde, não era assim? Pronto, e aí tinha plantio, prédios e plantações na primeira coluna. Plantio relacionado ao campo, não é assim? Área rural. Prédios, urbano e plantações, área rural. Colheita rural, automóveis, aí você poderia pintar metade, ou você poderia escolher uma das cores. Porque automóveis, tanto nós encontramos na área rural como na área urbana. Então, qualquer cor que você pintar, ou quem teve a ideia de dividir a cor ao meio, tá? Também tá correto. Fazendas, pintaria aí de lilás. Pecuária, lilás. Tratores, lilás. Sítio, lilás. Shopping, verde. Bois, verde. Estradas, é a mesma coisa lá de automóveis. Nós vamos encontrar estradas tanto na área rural como na área urbana. Então, quem dividiu aí as duas cores está correto. Quem escolheu uma das cores também está correto. E rodovias, que faz parte aí da área urbana. Muito bem. Na página 139 tem assim: marque com um X os elementos que não fazem parte da cena que representa um espaço urbano. E aí está claramente visível o que não faz parte da área urbana nessa cena, não é? Tem aí o cavalo e lá na frente o trator. Eu só consegui observar essas duas aí. Se tiver mais, mas eu acredito que seja só esse daí, tá bom? Na 14 tem assim: leia o que dizem as crianças. Então uma está falando assim: nas áreas rurais, as pessoas relaxam pescando e mergulhando nos mares do litoral de todo o país. E a menina falando assim: as grandes metrópoles possuem uma grande quantidade de pessoas
e oferecem diferentes tipos de serviços. Com qual delas você concorda? Justifique sua resposta. Então, aqui está falando para você justificar a sua resposta. Seria uma resposta também pessoal. Infelizmente, eu não estou com vocês em sala para que eu ouça cada uma das respostas, né? Bom, então agora nós já vamos passar para o próximo conteúdo. Iremos dar continuidade aí, onde fala sobre as dificuldades da vida no espaço urbano e no espaço rural, tá? Então, tanto nós iremos encontrar dificuldades no espaço urbano quanto no rural, né? Porém, um deles existe menos favorecimento, dependendo do lugar também, tá? Tem muitos espaços rurais aí que são muito bons, mas tem alguns que realmente requer um olhar, né, mais firme, mais presente das autoridades, dos gestores, tá bom? Então vamos lá, na página 140, tá? Durante décadas, a população brasileira se concentrava nas áreas rurais e se dedicava à agricultura e à pecuária. Segundo o que nós já estudamos sobre a agricultura e a pecuária, a agricultura, vocês sabem que está relacionada ao plantio, não é assim? E pecuária, a criação de animais. Com as mudanças do processo de produção industrial e a consequente urbanização das cidades, muitas pessoas deixaram o campo em busca de novas oportunidades de vida e de trabalho nos centros urbanos. Nem todos tiveram êxito, ou seja, nem todos foram felizes ao fazer essa escolha. E muitos passaram a viver em condições de extrema pobreza, sem moradia e sem comida. O aumento do êxodo rural, ou seja, preste atenção o que é êxodo rural, ou seja, da saída das pessoas do campo para as cidades, contribuiu para o aumento populacional dos centros urbanos e, junto com ele, os problemas sociais e econômicos. Então, êxodo rural é exatamente isso aí. É a saída das pessoas que moram no campo em busca de uma melhoria de vida nos centros urbanos. Por consequência disso, muita gente buscar, né? Talvez hoje seja bem menos, porque em alguns lugares o campo está bem melhor de se viver do que na cidade mesmo, né? Mas, como falou aqui, há décadas, né, tinha essa cultura de que você saindo de uma cidade pequena mesmo, ou do campo para viver nas grandes cidades, você iria ter melhores condições de vida. Para algumas pessoas, realmente isso deu certo, isso funcionou, né? Para algumas pessoas. Mas nem para todo mundo aconteceu da mesma forma. Nem todo mundo, como eu falei, foi feliz com essa escolha, né? E por isso que nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, o que é que acontece? Existem muitas favelas, exatamente por conta disso, tá? Geralmente, as pessoas que vivem nas favelas foram pessoas que viveram no campo ou em alguma cidade pequena e tiveram o sonho, né, de ter condições melhores, de ter uma vida melhor, e foi em busca disso nas grandes cidades. Chegando lá, se depararam com uma realidade completamente diferente, ou seja, a falta de emprego, que é uma delas, né? A falta de estrutura, né? Para você ir para algum lugar, você vai ter que ter uma casa para morar, tem que ter um trabalho para se manter, né? E com o grande crescimento urbano, isso seria impossível atender a todo mundo. Com isso, as pessoas construíam de qualquer forma suas moradias em lugares, né, um pouco afastados da cidade, no caso, em morros, né, lugares até perigosos, para ter lá o seu lugarzinho de moradia. Quando tinha muita gente lá, aí nós tínhamos lá uma comunidade. E essa comunidade, com essa comunidade formavam-se as favelas, tá? O que é que acontece lá nas favelas? Todas as favelas são mal estruturadas? Nem todas. Porém, elas não têm o olhar, sabe? Aquele olhar dos gestores, né?
Ou seja, dos presidentes, dos vereadores, dessas pessoas que deveriam cuidar desse povo, né? Como já fica muito afastado, é como se eles não existissem para a sociedade, tá? Em alguns lugares, existem lá os líderes que eles buscam as melhorias para as suas favelas, mas nem sempre eles conseguem isso com bom êxito, né? Nem sempre eles conseguem. E por conta disso vem as dificuldades, tá bom? Então nem sempre é a melhor escolha, sair do campo em busca de melhorias na cidade. Às vezes nos deparamos com uma realidade completamente diferente daquilo que nós imaginávamos. Pronto, então vamos lá na página 141, onde fala aí sobre a educação. Tem assim: nos espaços rurais, muitas vezes o acesso à educação de qualidade é restrito ou inexistente devido às más gestões do governo ou por falta de recursos. Já nos espaços urbanos, o investimento na educação às vezes não atende a todo o público de forma satisfatória, devido aos problemas na administração das cidades e a quantidade de pessoas cada vez maior. Então aqui, falando da educação, nós percebemos que está falando que tanto nós vamos encontrar uma má educação, assim, nem todos os lugares, né? Mas na maioria, né, quando se entra um estudo, um assunto entra em um estudo, então é porque realmente na maioria das vezes é assim que acontece, tá? Então a educação nem está sendo muito de qualidade no campo, como também nos centros urbanos. Isso falando de quê? Geralmente da educação pública, não é? Que é aquela que depende dos governantes, né? Para que ela possa existir. Então, há essa diferença da escola pública, infelizmente, há essa diferença da escola pública para a escola particular, no sentido de quê? De que lá, né, nos particulares, existem melhores profissionais, na escola pública não tem nada a ver com isso. Entendam aí, exatamente como falou aqui, pela grande quantidade de pessoas. Então vocês percebam aí como seria o entendimento de uma sala com 15 ou 20 alunos, né, um aprendizado, para uma que tem que estar lá lotada com 30, 40 alunos, né? Então essa forma aí, dessa forma aí que eles estão falando. É esse ponto aí onde há essa diferença. Até porque, às vezes, os mesmos professores que estão lá na escola particular também estão lá na escola pública, não é assim? Mas existem essa diferença na questão dos gestores, né? na questão do material, enfim. Coisas assim que deixam a educação numa má qualidade. Transporte. Tanto nos espaços rurais quanto nos urbanos, condições precárias de locomoção e de transporte são um problema. Nas cidades, as pessoas enfrentam grandes congestionamentos, transporte público de qualidade inferior e trânsito desorganizado. Já nos espaços rurais, às vezes nem existem estradas ou vias de acesso ágil ao transporte público. Então aqui realmente é uma realidade decorrente, principalmente no nosso país, não é? As estradas tanto a rural quanto a urbana, precisa de uma maior e melhor atenção, não é assim? Abastecimento de água. A água é fundamental em nossa vida. O sistema que distribui água para os espaços urbanos e rurais é a rede geral. Mesmo com esse sistema de distribuição, existem no meio rural e urbano pessoas que têm dificuldade em conseguir água própria para o consumo. Existem lugares em que a água é insuficiente, o que provoca problemas de distribuição e racionamento. No campo, às vezes a rede geral não supre a necessidade de água da região devido ao seu tamanho restrito. E a água é um dos principais alimentos para os seres vivos, não é assim? Sem água, nós não existiríamos. Seria impossível a vida na Terra, no planeta, não é? E se nós ingerirmos uma água de má qualidade,
é claro que nós iremos nos prejudicar, né? Porque se nós ingerirmos lá os micro-organismos, o que é que vai acontecer? Nós ficaremos doentes, como nós já estudamos já tivemos lá o nosso conteúdo do estudo da água sobre a poluição e os problemas que ela causa, né? Que ela pode causar ao ser humano e também aos seres vivos, não é assim? Aos animais e às plantas. Porque se você vai lá, você tem lá a sua hortazinha lá, digamos que você tem a sua horta. Para você regar, você precisa da água. Se a água estiver contaminada, todo o alimento que você retirar dali para o seu consumo vai te prejudicar, não é assim? Então a água tem que ter realmente um olhar especial para ela. O cuidado, tanto no tratamento, quanto no não desperdiçar, não é assim? Na preservação da nossa água. Ok, bom, sobre o conteúdo de hoje é isso. Nós já iremos aí passar para as atividades. Então vamos aí na página 142, onde tem assim: pinte a imagem que demonstra o descontrole do crescimento das grandes cidades. Tá bem claro aí, nós temos duas imagens aí, não é? E a primeira imagem é ela mesma, onde mostra aí o crescimento desorganizado das grandes cidades. Já percebam aí que nós já vemos aí, ó, um rato aí, não é? O esgoto sendo lançado aí no solo, não é? Enfim, então essa é a primeira imagem aí mesmo. Depois vocês pintam, né? Vamos dar continuidade. Você conhece pessoas que vivem afetadas por esse descontrole representado acima? Bom, isso aí é uma resposta pessoal, tá bom? Na segunda questão tem assim: risque as letras X, Z e W e descubra a mensagem. Bom, essa daí eu vou deixar também para que vocês resolvam. Não vou dar a resposta, porque está muito fácil. Todos os X que aparecerem aí, vocês riscam, todos os Z's e todos os W's. E aí você vai formar aí uma frase, tá bom? E na próxima aula, me lembrem para que eu fale para vocês, ok? Muito bem. Já passando aí para 143, tem assim, ó, na terceira questão. Faça um X na alternativa correta, letra A. Durante décadas, a população brasileira concentrava-se nas áreas urbanas e se dedicava à agricultura e à pecuária. Preste atenção. Durante décadas, a população brasileira concentrava-se nas áreas urbanas. Foi isso que nós vimos lá no texto? Não. Concentrava exatamente nas áreas rurais. Então, essa alternativa aí ela é falsa. Letra B. Com as mudanças no processo de produção industrial, muitas pessoas deixaram o campo em busca de novas oportunidades de vida e de trabalhos nos centros urbanos. Sim, essa afirmativa aí ela é correta, então pode marcar o X. Letra C. Todos que saíram do campo para viver na cidade tiveram sucesso e passaram a viver em boas casas. De jeito nenhum, nem todos. Letra D. O aumento do êxodo rural não contribuiu para o aumento populacional dos centros urbanos. Mentira, então não marca nada. Letra E. A saída das pessoas da área rural para a urbana não interferiu na vida de ninguém. Interferiu sim, então não marca também. Quarta questão. Escreva o que você, preste atenção, que você entende por êxodo rural. Então essa daí é uma questão pessoal, é o que você entendeu sobre o significado de êxodo rural. Eu pedi até para você prestar atenção, não é? Que é êxodo rural. Na quinta questão tem assim: cite fatores que contribuem para que às vezes os espaços rurais não tenham uma educação de qualidade. Nós vimos lá no texto. Quais são os motivos, os verdadeiros motivos pelos quais a educação não tem uma boa qualidade? Pela falta de quê? Isso mesmo, más gestões do governo ou falta de recursos. Sexta questão. O que você faria para melhorar a qualidade de vida nos espaços urbano e rural? O que você faria? Então, uma resposta também pessoal. Bom, com hoje nós encerramos um conteúdo de geografia, tá certo?
Não vai ficar nada para você fazer em casa e na próxima aula nós daremos continuidade aos conteúdos seguintes, tá bom? Por hoje é só. Um abraço, um beijo, fiquem com Deus, permaneçam em casa e até a próxima!